a proposta do Zema ela está muito identificada com a reforma da Previdência realizada pela União, né, pelo governo federal, com exceção da proposta exatamente das alíquotas de contribuição previdenciária. Ou seja, as alíquotas aumentam à medida em que aumenta a faixa do salário, aumentam os salários, né? A do governo estadual também é uma proposta progressiva, só que os níveis de desconto, né, o valor que é descontado, é muito maior na proposta do Zema do que é na proposta do governo federal. A segunda característica é que a proposta do Zema ela atinge exclusivamente os servidores civis, entendido entre os civis também os policiais civis, policiais legislativos, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, né? Então, atinge os chamados servidores civis do serviço público e não alcança ou alcança marginalmente, né, em alguns pontos mais específicos, os servidores militares, ou seja, os policiais militares estaduais, né? Bom, a terceira característica é que o foco do governador Zema é um foco fiscal. Ele quer, na verdade, economizar. Promove uma série de alterações na legislação, né, constitucional ou infraconstitucional, para reduzir o que o Estado despende com a Previdência aqui em Minas Gerais, né? Bom, e aí, com esse intuito de reduzir o que se gasta, ele basicamente propõe medidas que ou vão fazer mais difícil os servidores e as servidoras adquirirem o direito ao benefício, ou seja, terem acesso ao benefício, então dificulta a regra de acesso aos benefícios, e, combinado a isso, faz com que, quando o benefício é alcançado, ele tem um valor menor do que tinha antes. A quarta característica é que ele retira da Constituição do Estado algumas regras e, por outro lado, coloca algumas outras regras na Constituição. Né? Então, ele faz um jogo de desconstitucionalização de direitos e de constitucionalização de regras mais dura, exatamente para, então, dificultar o acesso dos servidores e das servidoras aos benefícios. Né? Então, o que interessa a ele coloca na Constituição, porque aí é mais difícil, no futuro, ser alterado. E o que ele acha que pode, no futuro, ser ainda mais piorado, ele passa para a legislação infraconstitucional. E a quinta característica, que é uma característica que está passando meio desapercebida por quem começou a analisar, é que ele abre a possibilidade de repassar a previdência complementar para o sistema financeiro privado, diretamente. O tempo mínimo de contribuição, que hoje está na Constituição estadual, né, na proposta do governo, ele passa para lei complementar. Então, é uma lei complementar que vai definir qual é a regra de tempo mínimo de contribuição caso a PEC do governo Zema seja aprovada. Uma outra mudança, que é uma mudança, num certo sentido, ainda mais grave, porque passa para lei simplesmente, não necessariamente uma lei complementar, é o valor da pensão. Então, o valor da pensão, caso a PEC seja aprovada, o valor da pensão ela não vai ser mais definida pela Constituição, não vai estar mais definida na Constituição do Estado, mas vai ser definido por meio de lei, que tem um quórum de aprovação e de alteração muito mais baixo do que uma alteração constitucional. Então, ele desconstitucionaliza essas duas regras muito importantes do sistema previdenciário, tira da Constituição. Por outro lado, ele coloca na Constituição do Estado que a pensão pode ser inferior a um salário mínimo, caso a pessoa tenha uma outra renda formal
Então, isso passa a ser uma regra constitucionalizada. Então, a PEC coloca na Constituição isso, quer dizer, que a pensão pode ser até mesmo inferior a um salário mínimo. Coloca também na Constituição que as pessoas aposentadas e as pessoas pensionistas poderão pagar uma contribuição ordinária na faixa do salário superior a um salário mínimo, ou seja, valor hoje de R$ 1.045, na verdade ele não fala em um salário mínimo, ele fala no valor de R$ 1.045, né? Então, para aposentados e pensionistas, abre-se a possibilidade de se pagar uma contribuição ordinária para a faixa de salário superior a R$ 1.045, e isso estará, então, inscrita na Constituição do Estado, né? E a outra constitucionalização de regra, que é uma regra, em princípio, ruim para servidores, é que abre também a possibilidade de uma cobrança extraordinária do pessoal da ativa, dos aposentados e dos pensionistas. E isso vai entrar, então, na Constituição, caso a PEC seja aprovada. No que diz respeito à Previdência Complementar, hoje, na Constituição do Estado, no parágrafo 14 do artigo 36 da Constituição do Estado, fala que a Previdência Complementar ela vai se dar por intermédio de uma entidade fechada de Previdência Complementar de natureza pública, ou seja, tem que ser um órgão público que faz a Previdência Complementar dos servidores do Estado, né? Pela PEC enviada pelo Zema à Assembleia, né, este artigo, essa norma ela é modificada e fala que a Previdência Complementar vai se dar por intermédio de uma entidade fechada ou de uma entidade aberta. Não fala que é de natureza pública, né? Ou seja, com essa mudança, o Zema abre, levando o raciocínio ao extremo, ele abre a possibilidade de a Previdência Complementar ser por meio de um PGBL ou de um fundo de previdência do Bradesco, por exemplo. Pode ser uma previdência aberta de uma entidade privada de previdência. Hoje, as alíquotas da Previdência do Estado é de 11%, né? O Zema está propondo alíquotas progressivas, ou seja, dependendo da faixa de salário, as alíquotas elas vão aumentando, começa em 13% para a faixa até R$ 2.000, passa por 14%, 16%, e para a faixa de salário superior a R$ 16.000, então de 19%, né? Então, são alíquotas crescentes de acordo com as faixas de salário. Bom, a primeira observação que a gente deve falar é que todas as faixas, inclusive para a faixa inicial, ou seja, para a faixa até R$ 2.000, a alíquota proposta pelo Zema é superior à alíquota que vigora hoje, né? Então, na proposta do Zema, a menor faixa, até R$ 2.000, tem uma proposta de 13% de alíquota, enquanto hoje a alíquota é de 11%. Então, isso significa que, se aprovado, todos os servidores terão aumento na sua contribuição. Todas as pessoas vinculadas à Previdência do Estado são afetadas com essa proposta de reforma da Previdência do governo Zema. Não é apenas uma mudança, apenas com muitas aspas, que atinge o pessoal que está na ativa, que ainda não se aposentou. Mesmo quem já está aposentado, quem já é pensionista, é afetado por essa proposta do governo Zema, né? Bom, agora falar das propostas, e aí eu vou ter que talvez reduzir um pouco, porque eu teria que falar das aposentadorias, das pensões, e chegando, então, ao final daqui da apresentação. É muita coisa para a gente falar no pouco tempo, mas vamos lá. Falando das aposentadorias, hoje a gente tem 3 tipos de aposentadoria
na Previdência do Estado. 3 tipos básicos. E esses 3 tipos básicos, eles estão sendo alterados na proposta do governo Zema, né? Quais são os tipos de aposentadoria que a gente tem? A gente tem a aposentadoria hoje chamada por invalidez, tem a aposentadoria compulsória e tem a aposentadoria voluntária, né? Bom, a aposentadoria por invalidez, o Zema a denomina aposentadoria por incapacidade permanente, seguindo a mudança de nomenclatura feita na reforma do governo federal, né? E muda o seu procedimento, o acesso ao direito, né? O governo Zema fala o seguinte: olha, para a pessoa poder, de fato, se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, ela vai ter que passar primeiro por uma licença médica, depois ela vai ter que, antes de passar por essa licença médica, ela poderá eventualmente ser readaptada para um outro cargo, o que, consequentemente, não deixaria que ela tivesse acesso à aposentadoria por incapacidade, né, se ela fosse readaptada. Depois ela vai ter que passar por uma licença médica e depois, se ela ainda assim conseguir se aposentar por incapacidade, periodicamente ela vai passar por avaliação para ver se de fato ela continua incapaz para o trabalho, né? E, além disso, ele piora o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ele altera muito a aposentadoria que hoje a gente chama por invalidez. A aposentadoria compulsória, hoje na Constituição Estadual, ela se dá aos 70 anos de idade, e a proposta do Zema é que ela passe a se dar aos 75 anos de idade, né? Na aposentadoria voluntária, hoje a gente tem dentro dela, da aposentadoria voluntária, 2 tipos, né? Um tipo que é obedecendo todos os requisitos eu vou falar sobre eles, mas enfim, os 4 requisitos de idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de cargo. Então, esse é o primeiro tipo. E o outro tipo é o que a gente chama a aposentadoria proporcional. A reforma do Zema acaba com a aposentadoria proporcional. Então, se a pessoa não tiver conseguido completar os 4 requisitos da aposentadoria voluntária, ela vai cair na regra da compulsória aos 75 anos. Ou seja, se ela não tiver cumprido os requisitos, ela vai ter que trabalhar até os 75 anos, para lá aos 75 anos ter uma aposentadoria que é algo do tipo proporcional, mas aos 75 anos, que é a idade limite para a aposentadoria. Bom, quais são os requisitos da aposentadoria voluntária, né? Idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo de cargo. A reforma do Zema não mexe no tempo de serviço público, que é 10 anos, e não mexe no tempo de cargo, que é 5 anos, mas mexe na idade mínima e no tempo mínimo de contribuição, né? A regra geral hoje para a aposentadoria é homens 60 anos de idade com 35 anos de contribuição. Mulheres, 55 anos de idade com 30 anos de contribuição. A proposta do Zema é fazer com que a idade mínima do homem aumente 5 anos, ou seja, o limite para o homem, para o servidor público homem, poder se aposentar passa a ser 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição, né, no mínimo. E para a mulher, a idade muda de 55 anos, no mínimo, para 62 anos, no mínimo, com 25 anos de contribuição. Bom, mas aí vocês podem estar achando, bom, mas então melhorou um pouquinho, né? Porque antes era 35 anos de contribuição, no caso do homem, no caso da mulher, 30 anos de contribuição, e agora 25 anos. Bom, tudo bem, de fato, diminuiu o tempo de contribuição, mas, ao mesmo tempo,
aumentou a idade, o que torna essa diminuição no tempo de contribuição fictícia, na verdade, e, ao mesmo tempo, ele combinou essa mudança com a mudança na fórmula do cálculo do benefício, que reduz o valor do benefício. Mas, de qualquer jeito, o que interessa mais de perto aqui é a mudança na idade mínima, que estende muito a idade mínima, no caso do homem, na regra geral, para 65 anos de idade, no caso da mulher, para 62 anos de idade. No caso de professor e professora da educação básica, as idades são um pouco menores do que essas da regra geral, né? A idade de professor da educação básica passa a ser de 60 anos de idade e o limite mínimo da idade da professora da educação básica passa a ser 57 anos de idade. Nos dois casos, se mantém o requisito de 25 anos de contribuição, mas aí no caso dos professores e das professoras é 25 anos de contribuição, como no magistério, como professor ou professora da educação básica. Um exemplo bem específico, mas no caso de uma professora da educação básica com 57 anos de idade, que tenha 25 anos de contribuição, hoje, na regra atual, ela se aposenta ou com a integralidade, ou seja, o benefício dela vai ter o mesmo valor do último salário da ativa dela, se ela ingressou no serviço público antes de 2003, ou então com 100%, um rendimento baseado no cálculo de 100% da média das 80% maiores contribuições. Ou seja, pega as maiores contribuições, as 80% maiores contribuições, e faz, então, o cálculo da média, e isso vai ser, então, o valor do seu benefício. Mas caso a proposta do Zema fosse aprovada, essa mesma professora com 57 anos de idade, 25 anos de contribuição, ela vai ter um rendimento que é 70% de todas as suas contribuições, né? Então, enquanto no primeiro caso era 100% da média das melhores contribuições, agora é 70% da média, ou seja, menos, 30% a menos, 30 pontos percentuais a menos, de todas as contribuições, o que tende a ser pior do que só a média das melhores contribuições, né? Então, o cálculo do benefício é muito impactado caso essa reforma seja aprovada. E aí, aquele ponto identificado que já tem sido divulgado, ele é verdadeiro. Para a pessoa ter direito a se aposentar com 100% da sua média, ela tem que trabalhar e contribuir por, no mínimo, 40 anos. Bom, as pensões mudam muito. As regras, em geral, das pensões mudam muito, mudam significativamente. E isso, de novo, significa que mesmo quem já está aposentado é impactado por essa proposta de reforma do governo Zema, né? Porque a gente não quer que isso aconteça, mas se a pessoa morre e acha que vai deixar uma pensão, a pensão vai ser muito menor, ou eventualmente não vai nem deixar a pensão, caso a proposta do Zema prevaleça, né? Bom, além da cobrança de contribuição ordinária, de contribuição normal para a Previdência, para todo aquele aposentado e pensionista que ganha mais do que R$ 1.045, além disso, além da possibilidade de instituir no futuro uma cobrança extraordinária, ou seja, outra cobrança, né? A pensão é afetada porque a duração da pensão, durante quanto tempo a pensão vai ser paga, vai passar a depender de quanto tempo a pessoa contribuiu, de quanto tempo a pessoa ficou casada ou em união conjugal, né? Qual é a idade do cônjuge que sobreviveu. Então, quanto tempo a pensão vai ser paga vai depender desses fatores, né? Além disso, ela vai ser instituída por cotas, vai depender do número de dependentes que a pessoa deixou. Se a pessoa só deixou um dependente, o valor da pensão vai ser de 60% do que seria o seu benefício de aposentadoria. Então, a pensão, em vez de ser 100% do valor do benefício, ela passa a ser de 60% quando só tiver um dependente, né? E numa redação confusa,
na proposta da emenda constitucional, o governo fala que o valor da pensão pode ser até mesmo inferior a um salário mínimo.